Olá, tudo bem? No ar mais uma edição do Destaques aqui na TV Otimista, hoje comigo, Denis Barbosa. Pela quinta vez, o Grupo Otimista de Comunicação realizou a Praia Limpa Otimista. A iniciativa mobiliza a população para ações de limpeza na beira-mar de Fortaleza e desde o ano passado encerra as atividades com muita música e alto astral. Tia e sobrinha decidiram aproveitar o domingo de um jeito diferente, recolhendo lixo e ajudando o meio ambiente. As pessoas achando estranho, dizendo assim, parabéns, que bom, se a gente soubesse a gente estava ajudando também. Falei, pois é, a gente frequenta aqui, esse cantinho aqui é nosso, então vamos cuidar da nossa terra, vamos cuidar do nosso lugar. Isso tem a ver com apego ao lugar, tem a ver com enraizamento afetivo, tem a ver com cuidar, né, para as gerações, né, atuais e futuras, né? Apesar dos apenas 7 anos de idade, a Maria Eduarda tem consciência de que limpar a praia que frequenta é uma ação extremamente necessária para o bem-estar dela e dos outros. Tô achando bem interessante, tô gostando para ajudar os animais da água, né? Tô achando bem legal. A limpeza começou depois de uma orientação aos voluntários. A Praia Limpa Otimista chegou à quinta edição muito mais forte. A distribuição dos kits de limpeza com camisa de proteção UV e material para coleta de lixo formava fila nesse estande. Com uma câmera na mão e um sonho, o Jailson saiu de Aracati, a 150 quilômetros de Fortaleza, para zerar o lixo da praia e conseguir mobilizar mais gente para essa causa. Tudo feito para compartilhar o valor das ações sustentáveis. O projeto é esse, né? Lixo zero, né? E aí a importância de todo mundo ter essa conscientização de sempre pegar o seu lixinho, guardar e não sujar a praia nem a cidade. Quem apoia a Praia Limpa desde a primeira edição é essa subsidiária brasileira de um grupo francês de energias renováveis. Este ano, a empresa trouxe essa peneira ecológica para ajudar na coleta do lixo. O equipamento retira o lixo encoberto pela areia, o que facilita a vida dos voluntários e melhora os resultados. Simples como o processo que ele traz, né, de fazer a limpeza mais fina da praia, aquela que vai além da coleta com a mão, aquela sujeira que vai ficando dentro da areia. E aí a gente consegue ter uma limpeza bem mais efetiva utilizando esse equipamento. Iniciativa que vem de um ativista paranaense, o nome dele é Diego Saldanha, desenvolveu essa peneira e nós adaptamos aqui a nossa praia. Nossa ideia é a gente trazer para um uso mais intensivo aqui na orla da cidade. E por falar em resultados, no saco de lixo recolhido pela Marta já não cabia mais nada. Voluntária da Praia Limpa pela primeira vez, ela critica o descarte irregular e a falta de consciência com o meio ambiente. Não adianta só a gente achar que o governo vai fazer a sua parte, não, é a gente que tem que contribuir, que tem que ajudar. Então, se você vem para a praia, traga o seu saquinho de lixo e leva ele até uma lixeira mais próxima, que a nossa beira-mar aqui, tem cada 500 metros tem uma lixeira. Então, não vamos mais fazer isso, deixar o lixo na praia. É tão bonito você andar descalço, não ter um vidro no chão para você se cortar. As nossas crianças correrem aqui na beira-mar. Quem também deixou o descanso no domingo para outro dia foi a Alcileia. Devidamente uniformizada, a representante da Federação das Indústrias do Ceará lembrou que o impacto do lixo na vida marinha pode ser incalculável, com efeitos que hoje já prejudicam negativamente nossas vidas. O mundo todo está assim, se movimentando, cada um do seu tamanho, na sua proporção. A gente no individual também tem que fazer muita coisa, porque juntos nós somos uma legião do bem. Limpar a praia é, consequentemente, limpar os oceanos. Está tudo ligado. A interação do meio ambiente com a sociedade. Se você tem um ambiente saudável, você tem uma sociedade saudável. Embelezada pelo pôr do sol da beira-mar de Fortaleza, a quinta edição da Praia Limpa Otimista mostrou que a iniciativa é cada vez mais necessária. O propósito de deixar a praia completamente limpa fortalece a causa sustentável e incentiva as discussões sobre que futuro nós teremos se não cuidarmos do meio ambiente.
O oceano é o grande regulador do clima. Se a gente sente calor na Terra, nós sentiríamos ainda mais calor se o oceano não absorvesse 80% do excesso do aquecimento global que a gente provoca. Esse assunto está em pauta agora no mundo, está acontecendo a COP28 lá em Dubai, e nós aqui em Fortaleza, no Ceará, na Praia Limpa Otimista, estamos completamente sintonizados com isso. No palco, palestras e apresentações musicais alternavam o público entre conhecimento e dança. Enquanto isso, tinha gente separando o lixo coletado na praia. Em 2022, foram 450 quilos de lixo. A expectativa é de que o balanço deste ano, que vai ser divulgado daqui uma semana, seja tão positivo quanto o do ano passado. Rebeca é uma das responsáveis pela empresa que faz a coleta e depois distribui o lixo para reciclagem. A gente consegue quantificar esse impacto em quantidade de material e também em renda gerada para esses catadores. O que não dá para reciclar, a gente faz uma análise de onde vem esse resíduo, né, de como a gente precisa continuar conscientizando a população. Isso vai gerando um legado do bem, é maravilhoso. A gente está muito feliz aqui, em nome de toda a Verdear Eventos Mais Sustentáveis, em fazer essa parceria longeva com a TV Otimista. A 5ª edição da Praia Limpa Otimista contou ainda com a participação do Instituto Verde Luz, que trabalha pela preservação de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção. Hoje a gente se foca na parte de ativismo ambiental e na proteção das tartarugas marinhas, porque aqui no Ceará a gente tem área de desova de tartaruga marinha, né? A tartaruga que desova aqui em Fortaleza, inclusive, que é a tartaruga de pente, é uma tartaruga criticamente ameaçada de extinção. Então a gente foca nesses dois pontos para que com o ativismo a gente consiga angariar políticas públicas melhores, políticas que voltem para a população de uma forma geral, né? E para conseguir proteger as espécies de tartaruga que nós temos aqui, porque protegendo elas, a gente protege o ambiente em que elas vivem, então a gente consegue proteger um todo. A noite foi encerrada com o show de um dos mais respeitados nomes da música popular brasileira, o sambista Dudu Nobre. Interpretando os maiores sucessos da carreira, o cantor trouxe o samba para a terra do forró e fechou com um brilho a 5ª edição da Praia Limpa Otimista. Tá aí, portanto, um projeto muito bacana, uma multidão na Avenida Beira-Mar para conferir esse projeto aqui do Grupo Otimista de Comunicação. A gente vai fazer uma rápida pausa e volta daqui a pouquinho com entrevistas e temas muito interessantes. Ajudar a quem ajuda. Esse é o grande objetivo da campanha lançada pela Sicredi Ceará. Natal Mais Solidário é a ação que está sendo desenvolvida com os associados e todo o público. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo a gerente de comunicação e marketing da Sicredi Ceará, Nathalie Batista. Muito obrigado pela visita aqui na TV Otimista. Eu que agradeço a oportunidade, de estar trazendo novamente um projeto, uma ação realizada pela Sicredi Ceará. Vamos falar agora dessa campanha de Natal. É um período muito importante, vocês estão tendo a oportunidade, com a ajuda do público, dos associados, de ajudar a quem ajuda. E vão ajudar a quem? Quantas pessoas? Como é que funciona essa campanha? Sim, é importante lembrar que o Natal Mais Solidário é um movimento que já acontece há mais de 10 anos, pelo Sicredi, em todo o Nordeste, Então, alguns estados abraçam instituições que já participam do dia a dia da cooperativa, Sicredi Ceará já realiza em torno de 5 ações sociais durante todo o ano, ações de educação financeira, ações de solidariedade, enfim, de formações, de capacitação. E ao final do ano, nós escolhemos algumas instituições que já trabalham com a gente durante o ano todo para fazer essa entrega desse presente de Natal. E onde estão essas instituições? Quem vai ser beneficiado? Essa é uma curiosidade que a gente tem, que certamente uma curiosidade do público que pode participar daqui a pouquinho, a gente vai mostrar como. Sim, esse ano nós vamos ajudar 5 instituições, 2 em Fortaleza, uma no Eusébio, Quixadá e Juazeiro. Então são instituições que trabalham com crianças, idosos, então a gente acaba escolhendo um pouquinho de cada perfil para beneficiar todo tipo de pessoas que precisam. Qual é o retorno que vocês tiveram ao longo dessas edições em se doar, em
programar, envolver colaboradores, associados, público e realmente ajudar quem precisa. Que retorno vocês receberam nas edições passadas? Eu acho que esse ato de ajudar sempre tem um retorno muito positivo, né? Não só para a instituição, mas para quem está ajudando, né? Então a gente oportuniza, né, esse momento para os nossos associados, nossos mais de 36 mil associados, nossos colaboradores, a comunidade. Então ao longo dos anos nós já impactamos aí em torno de 10 mil pessoas, né, com as nossas ações. Então, fazendo realmente esse movimento de doar, fazendo a festinha, né, celebrando esse momento, para fechar o ano e iniciar no ano seguinte mais um ciclo de ações, né? Se não fosse essa ação, certamente, se não todas, mas a maior parte dessas instituições não teria a oportunidade de ajudar com tamanho e volume a esse público, né? Sim, são instituições realmente bem carentes, que não têm outro tipo de apoio, né, durante o ano. Eles realmente recebem doações durante o ano inteiro, né, de parceiros, né, de pessoas próximas. Então a gente acaba escolhendo realmente aquelas instituições que têm uma maior necessidade, né? Tem uma instituição, por exemplo, aqui em Fortaleza, que tem mais ou menos 700 crianças e eles não têm ajuda nenhuma. Então, se não são realmente aquelas pessoas que estão no dia a dia ali doando, participando, levando uma cesta básica, levando alguns brinquedos, enfim, realmente eles não têm como se sustentar. Então, a gente acaba realmente escolhendo aquelas instituições que não têm apoio algum para poder, né, proporcionar esse momento. Mas lembrando, não é só no Natal, né? Durante o ano a gente tem outras ações também para estar sempre movimentando e levando essa grande corrente do bem, né? E a equipe, colaboradores, qual é o retorno interno de vocês ao envolver essas pessoas para se doarem aos outros? Nossa, é muito gostoso esse momento, né? Assim, a gente faz toda uma mobilização interna com os colaboradores, na entrega dos presentes também, né? Eles querem ir, querem participar, então a gente mobiliza realmente esse grupo de voluntários, né? Porque é um ato voluntário, né? E aí todo mundo divulga para os seus familiares, então é algo que realmente há um grande engajamento, né? Tanto de colaboradores quanto de associados, para que esse movimento possa acontecer. Até mesmo porque, há um tempo atrás, a gente fazia num formato de levar a doação para a agência. Mas como hoje, né, a gente tem outras possibilidades, nós estamos fazendo através de doação de Pix, né? E aí a gente realmente compra aquilo que a instituição está necessitando, né? Então vamos reforçar. Pix é a maneira como as pessoas podem participar, é isso? Isso, é isso mesmo. A gente tem uma fundação, né, que é a Fundação Sicredi, então todo esse recurso vai para a nossa instituição. E aí, a partir de então, nós fazemos a compra do que a instituição precisa, né? Então, a Fundação Sicredi recebe essas doações, nós iremos direcionar para cada instituição e fazer a entrega. Olha, é extremamente importante que você possa participar dessa campanha através da Sicredi, ajudar a muitas instituições, instituição que ajuda, como ela falou, crianças, idosos, são públicos diversos, mas a finalidade realmente é uma só, né? Trazer um Natal de conforto, de alegria diferente para as pessoas que infelizmente não têm e através dessas instituições vão receber, né? Exatamente, exatamente. Queria que você fizesse, portanto, reforçasse esse convite às pessoas que estão acompanhando, que acompanham vocês, né? Que já conhecem o trabalho de tantos anos. Sim, então vou fazer o convite aqui, né? Aproveitar. A gente às vezes passa o ano inteiro pensando como eu posso ajudar, como eu posso fazer algo diferente, e a Sicredi Ceará está proporcionando essa oportunidade, né? Então, se ficar interessado em conhecer as instituições, estão disponíveis ali no nosso site, no nosso Instagram, né? Temos também a divulgação da nossa chave Pix para doar o valor que puder, né? Será muito bem-vindo e com certeza você vai fazer o Natal de alguém mais feliz. Aproveitando a sua visita aqui, quero falar um pouquinho do trabalho que vocês têm desenvolvido na área da comunicação, do marketing, você que é gerente, pode falar muito bem sobre essa dedicação à comunicação, extremamente importante para vocês e para todo mundo, né? Sim, sim. Não, é extremamente importante, né? A gente entende que esse segmento, né, de cooperativismo de crédito é algo que ainda é desconhecido, as pessoas não entendem, né, não conhecem o cooperativismo, então a gente sabe que, né, da nossa essência é ajudar, é solidariedade, é cooperação. Então essa oportunidade de divulgar o Sicredi através das nossas ações sociais é nosso grande objetivo, né? Então, ao longo do ano, nós temos sempre essa oportunidade de divulgar ação de doação de mechas de cabelo, estive aqui recentemente para falar sobre isso, né? Os nossos cursos de educação financeira, nossas capacitações e formações. Então, a gente tem realmente esse objetivo, né? De divulgar o Sicredi através dessas ações sociais e todos realmente serem impactados e entenderem que o cooperativismo está aqui para impactar a comunidade, né? Maravilha, muito obrigado pela visita ao estúdio, por esse convite às pessoas
a ajudarem a quem precisa. A gente vai repetir agora, colocar aqui novamente a chave Pix, para que as pessoas possam participar, ajudar essas pessoas. A você, parabéns em nome, você que representa toda a equipe, parabéns pelo trabalho e muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. O Destaques fala agora de economia de baixo carbono, essa transição tão necessária, um tema extremamente atual. A gente vai receber o representante de uma especialista aqui no Ceará sobre essa temática, Lucas Pinto, sócio fundador da Esfera Soluções Ambientais. Lucas, muito obrigado pela visita. Fala, Denis, eu que agradeço, obrigado a você, obrigado à TV Otimista por abrir esse espaço. Fico muito feliz por poder contribuir aqui com esse debate que também entendo ser super rico. Vocês são especialistas. Nós temos muitas dúvidas e a partir de agora a gente vai bater um papo sobre essa questão. Vocês atuam no gerenciamento dessa temática com muita gente, com muitas empresas. Sim. Tem sido um desafio ou já foi muito mais desafiador colocar na mente dessas pessoas, desses gestores, a necessidade de se desenvolver, de ganhar dinheiro e cuidar do meio ambiente? Cara, Denis, essa é uma pauta que sem dúvida vem crescendo dia a dia. Assim, a gente, apesar de jovens empreendedores, a gente já está no mercado aí há 7 anos. Falar um pouco da nossa atuação, a gente se coloca no mercado como uma empresa de gestão ambiental e nossa missão corporativa é muito em linha com o que você está trazendo, é auxiliar nossos clientes no processo de descarbonização de suas atividades. Assim, a gente tem uma leitura que hoje a gente está passando por um processo de revolução, uma revolução tecnológica, mas também uma revolução climática. Só trazer um dado para você que a gente sempre traz aí nas nossas reuniões, enfim, por onde a gente caminha. O IPCC publicou um relatório no ano passado. O IPCC é o órgão intergovernamental que fala sobre mudanças climáticas. Que se a gente continuar com o nosso padrão de emissões como ele está hoje, a gente chega a 2100 com aumento na temperatura de 4 graus Celsius comparado ao ano base. Isso é o dobro do que os países acordaram em Acordo de Paris, Protocolo de Kyoto e etc. Então, assim, a gente precisa, obviamente, preservar a nossa economia, precisa continuar gerando riqueza, mas as empresas precisam trazer essa variável ambiental para o negócio, seja para a perenidade da nossa sociedade, seja para a perenidade dos próprios negócios. E a Esfera se coloca como um player exatamente nisso. Assim, a gente apoia nossos clientes em todas as etapas dessa transição, desde lá do diagnóstico ao desenvolvimento de um plano estratégico e até a implementação de algumas ações. E como você bem colocou, nossa atuação ela é bem horizontal, no sentido que a gente atua nos mais diversos segmentos. Certamente você deve ter se deparado, e a equipe, com pessoas que acham que não podem fazer essa contribuição, seja pelo tamanho da equipe, pelo foco da empresa, mas não, todo mundo deve, todo mundo pode, né? De fato, assim, a gente sabe na prática como um ambiente corporativo é um local de muitos desafios, mas a verdade é que assim, as soluções em sustentabilidade elas estão cada vez mais acessíveis, então assim, tem cada vez mais soluções inovadoras que são de fácil acesso, seja para pequenas, médias e grandes empresas. E as empresas têm que começar a entender que isso é necessário, seja para o relacionamento com o banco, seja para o relacionamento com o cliente. Os mais diversos stakeholders, como a gente fala, estão atentos a essa questão ambiental e as empresas precisam trazer isso para dentro do seu negócio, seja por consciência, seja por sobrevivência. Essa pauta climática ela tem que estar nas agendas das empresas. Gestores estão tomando consciência de que o público está de olho nas empresas que têm realmente essa preocupação com o meio ambiente, que tem no seu dia a dia ou no DNA, na verdade, já a sustentabilidade? A gente tem esse sentimento que a gente está pedalando a favor do vento, assim, a gente está indo no caminho certo, as empresas estão cada vez mais sensibilizadas. E isso, na verdade, vem acontecendo de forma muito orgânica. Quando a gente fala dessa história dos stakeholders, né, que são as partes para com que as empresas se relacionam, elas cada vez mais questionam a empresa sobre como é a forma dela de gerar riqueza. Então, assim, como são suas práticas ambientais, como são suas práticas sociais, e essa demanda dos stakeholders faz com que as empresas se movimentem. Quando a gente fala de stakeholder que vem com cobranças mais fortes, a gente tem a atuação do governo, obviamente, com as regulamentações e etc. A gente tem a atuação do sistema financeiro, dos grandes bancos, que são outros players que a gente vê como grande fomentador dessa economia de baixo carbono, e também as grandes empresas, assim, que hoje elas têm um papel muito forte, elas têm um poder de, através de todo esse ecossistema, cobrar os seus players que pensem na sustentabilidade, que pensem em melhores práticas e contribuam para a construção dessa economia. Que tipo de clientes, ou na verdade parceiros, vocês têm ajudado nesse dia a dia atualmente?
Cara, assim, a nossa atuação hoje é muito voltada para grandes empresas, porque a gente entende que essas grandes empresas hoje é quem mais demanda e quem é mais sensibilizada em relação ao tema, e a partir delas a gente consegue atingir todo o ecossistema. Então, trazendo um pouco das nossas soluções, assim, hoje a gente desenvolve, por exemplo, inventário de emissões de carbono corporativo. A gente tem uma plataforma própria homologada pelo INPI, onde as empresas reportam seus dados ambientais e a partir daí podem fazer compensação ambiental através da compra de carbono. A gente tem uma equipe de especialistas que apoiam as empresas no desenvolvimento de plano estratégico em sustentabilidade, aí seja um plano ESG, seja um desafio específico, a gente está apto a ajudar as empresas, e também a gente tem soluções em terceirização de mão de obras, em gerenciamento de resíduos, onde a gente vem fazendo isso muito no mercado de eventos, onde a gente faz, por exemplo, a limpeza dos resíduos no evento, faz a gestão desses resíduos e a partir daí também traz várias outras soluções voltadas à sustentabilidade para apoiar aí nesse processo de diminuir o impacto ambiental. Você falou de eventos. O ecoevento, sim, ele certamente tem muitas características que vão além da coleta ali, com seletiva certeza, de lixo. Quais são os bastidores desses eventos? Porque muita gente quer promover, quer se inserir, mas acha que não pode, acha que não consegue. Quais são as características desses eventos? Cara, assim, o mercado de eventos é um mercado que a gente gosta muito de estar inserido, porque a gente vê um impacto ambiental muito grande dos eventos, mas os eventos também têm uma possibilidade de educar muito grande, assim, ali é onde o público está curtindo, está no seu melhor momento, e você trazer essa pauta de uma forma amigável é uma coisa super bacana. Quando você me pergunta de soluções que os eventos podem incorporar, nosso olhar para a sustentabilidade ele é muito pragmático. Assim, quando a gente fala de sustentabilidade, por muito tempo foi visto como um tema muito genérico, né? As empresas, eu sou sustentável, eu não sou. Hoje a gente tem mecanismos para quantificar o que é ser sustentável, que é a história de mensurar as emissões de carbono. Então a gente entende esse como ponto de partida, a empresa entender, seja empresa, seja evento, entender o impacto ambiental de sua operação e a partir daí desenvolver estratégias de mitigação. Então quando a gente fala do mercado de eventos, a gente tem um consumo de combustível altíssimo, seja os geradores que eles alocam lá para a montagem de palcos e etc., seja o consumo de combustível dos clientes, dos clientes do evento chegando até o ambiente. Então, assim, existe espaço para mitigar esse impacto ambiental e o primeiro passo é mensurar as emissões, entender onde está esse impacto, desenvolver estratégia, e o que não puder ser mitigado, você compensa essas emissões residuais através da compra de crédito de carbono. Na dúvida, sempre buscar exatamente especialistas, equipe exatamente que possa tirar essas dúvidas, que possa auxiliar a buscar, alcançar esse objetivo, na verdade, né? Isso é muito importante porque, assim, essa pauta de sustentabilidade ela não deve ser uma pauta voltada única e exclusivamente para marketing. Assim, hoje tem uma onda muito grande que eu chamo de greenwashing, empresas se vendendo de sustentáveis sem ter práticas realmente sustentáveis e validadas por mercado. Então, assim, é muito importante, quando as empresas forem implementar práticas de sustentabilidade, elas se certifiquem se isso está vinculado a alguma instituição, se isso é uma abordagem validada pelo mercado. E assim, apesar de ser um mercado novo da sustentabilidade, é um mercado em pura formação, mas a gente tem cada vez mais frameworks aí para serem seguidos, e isso é muito importante que as empresas estejam atentas. Vocês estiveram presentes em grandes eventos recentes aqui em Fortaleza e essa grande quantidade de pessoas, é como você falou, é o espaço ideal para a gente compartilhar, educar e colocar para frente essa ideia. Né? Com certeza. Assim, esse ano a gente teve a felicidade de estar junto aí no evento do Tardezinha, onde a gente fez algumas ações voltadas à sustentabilidade, entre elas a limpeza do evento, gerenciamento de resíduos, ações de educação ambiental, implementação de coletores seletivos. Tivemos a felicidade também de fazer o Hallelujah junto ao Grupo Marquise Ambiental, onde a gente fez a gestão de resíduos do evento, desenvolveu o relatório de sustentabilidade. Fortal, pelo segundo ano consecutivo, estivemos lá também. Então, assim, a gente está cada vez mais empurrando esse tema de sustentabilidade para essas grandes empresas. O mercado de eventos é um mercado que impulsiona a nossa economia, né? A gente traz muitos turistas para dentro do Ceará, ele é um mercado que tem que se manter, enfim, é um mercado de muito sucesso aqui no nosso Ceará, e a gente tem que trazer para esses produtores cada vez mais a pauta de sustentabilidade, e não no sentido de isso ser mais um custo, de ser mais um desafio, mas eu enxergo muita oportunidade quando se fala de sustentabilidade no mercado de eventos. Você falou de mensurar, falou de resultados, isso me lembra muito equipe, preparo. Queria que você falasse um pouquinho quais são os bastidores de uma empresa como essa, que tem forte impacto, que ajuda as pessoas, as empresas,
Que tipo de profissional vocês têm aí nessa equipe? Cara, hoje a nossa atuação, como você percebeu, é uma atuação bem horizontalizada, porque a gente é muito focado na missão que a gente traz enquanto empresa de apoiar na descarbonização, e a gente entende que isso é uma jornada e a gente apoia nossos clientes em todas as etapas dessa jornada. Então, assim, dentro do time da Esfera a gente tem tanto equipe de programador, onde a gente tem um software próprio, a gente tem especialistas em ESG, uma equipe de altíssimo nível que está em comitê de sustentabilidade das grandes empresas, desenvolvendo estratégias de sustentabilidade. A gente tem uma equipe que bota a mão na massa de operadores que fazem limpeza do evento, também super bem treinada. A gente tem uma equipe de RH muito boa para ter essa boa equipe. Então, assim, é uma atuação bem horizontalizada, mas nossa missão é muito clara, o valor que a gente quer entregar para o mercado é muito claro, que é trazer esse senso de sustentabilidade e apoiar na descarbonização, porque isso é necessário. Olha, maravilha. Tema importante que requer muito tempo, o Ceará é destaque nisso, é protagonista. E a gente fica feliz em saber os bastidores, conhecer um pouquinho da história de uma empresa como essa, como é a Esfera Soluções Ambientais. Lucas, muito obrigado, você que representa a equipe, parabéns pelo trabalho. Cara, eu agradeço a oportunidade, somos uma jovem empresa, assim, temos planos de expansão, temos muito a entregar aqui ainda pelo nosso Ceará. E concordo com o que você falou, assim, a gente tem tudo para ser vanguarda nessa agenda de sustentabilidade, tanto o Brasil quanto o nosso Nordeste, e é uma honra a gente estar inserido aí nesse mercado. A gente faz agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho volta com mais destaques. De volta agora para falar de política de resíduos sólidos aqui em Fortaleza e também de economia circular. Elaine Oliveira recebeu aqui no estúdio Albert Gradivol, diretor de resíduos sólidos da Agência Reguladora de Fortaleza, para falar sobre essa questão importante. Vamos conversar um pouquinho sobre resíduos sólidos, sobretudo sobre o comportamento da população aqui em Fortaleza, no caso, né? Como é que tem sido esse trabalho de vocês? Ainda falta um pouco de consciência da sociedade, da população, sobre a importância, né, da sua parte com relação aos resíduos? Sempre falta, né? Porém, eu diria que Fortaleza vem se preparando de uma forma continuada. Se nós compararmos toda a gestão de resíduos do Brasil, você vai encontrar Fortaleza com excelentes indicadores. Por mais que se tenha que fazer muito ainda. E se comparando o que nós temos feito com outros locais onde a economia circular tem funcionado no mundo, principalmente os países escandinavos, você vai ver que isso levou muito tempo. Mas um dos grandes segredos que eu tenho dito é a não sofrer descontinuidade de gestão. Por exemplo, nós tivemos aqui uma evolução a partir de 2015, quando criamos o primeiro ecoponto em Fortaleza. Hoje nós temos 93 ecopontos, somos a maior cobertura de ecopontos do Brasil. São Paulo, por exemplo, que é o maior PIB nacional, sempre foi, tem 122 ecopontos para 32 regionais, que eles chamam lá de subprefeitura. Nós temos 93 para 12 regionais. Então, isso aí já é um indicador, né, de que nós estamos preparando a cidade para uma economia circular, o que é economia circular? É o novo modelo econômico global. Economia circular não é simplesmente uma reciclagem, como muita gente pode pensar. Não, economia circular é a volta dos resíduos como matéria-prima ao processo produtivo, seja ele na reciclagem, seja ele no reuso, seja ele no upcycling, que é o redesign de produtos. Então nós temos que preparar uma cidade, não é para 4 anos ou 5 anos de uma gestão pública, não. Nós temos que preparar uma cidade para a vida toda. E se prepara uma cidade para a vida toda quando você tem continuidade de ações. Na área de resíduos, apesar da gente, principalmente quem trabalha nela, se frustrar porque a gente sempre quer mais, hoje seria muito fácil se saber o que se fez em Fortaleza. É muito simples, se pega o mapa de Fortaleza, retira dele 93 ecopontos, virariam 93 pontos de lixo anteriormente. Tiraria um ecopolo na leste-oeste, onde nós temos lá 2 ecopontos, o programa é carroceiro gerando R$ 1.500 por mês para o carroceiro, uma franquia social e muito mais teríamos que fazer, óbvio.
Mas retire isso aí que você vai encontrar como era Fortaleza anteriormente. Se você imaginar que hoje o nosso lixo orgânico, que poderia ser toda aquela massa ser transformada em outros produtos, como briquetes, como compostagem, tudo isso são coisas que tem que existir o investimento privado. Tá? Mas hoje o nosso resíduo orgânico, ele é extraído dele o biometano, que é nada mais nada menos do que a melhoria do biogás. E tudo isso nós não tínhamos antes. Então o que eu tenho dito, e fico tranquilo em saber, é que Fortaleza tem hoje um modelo mais adequado a ter a economia circular como desenvolvimento econômico circular de baixo carbono. Pois é, você falou um pouquinho sobre a economia circular, né? Mas para quem está assistindo entender mais, né? O que significa, quais são esses conceitos teóricos e também, na verdade, práticos, né? Para a gente entender no dia a dia como é que a gente tem esse papel de auxiliar nisso, ser parte também. Tá? Aliás, foi bom você ter falado prático, porque eu gosto muito de mostrar o modelo econômico como prática. Primeiro eu falei que a economia circular é um modelo econômico mundial, hoje. O que significa economia circular? Um modelo econômico circular de baixo carbono, ou seja, exige que toda aquela matéria-prima que se vai refabricar alguma coisa, revalorizar, seja aquilo que a gente descarte. Portanto, o lixo é reserva técnica e não aquilo que não serve mais para ninguém. Para isso, precisamos incentivar a industrialização dos resíduos e a logística. O mundo todo tem feito isso. Assim como o primeiro modelo econômico do mundo foi o feudal, o segundo, a época enfim, já passamos aí por feudalismo, por liberalismo econômico, neoliberalismo há pouco tempo. Hoje nós estamos diante de um modelo econômico circular. Então, nós precisamos, hoje está se falando de descarbonização, está se falando de insumos pós-consumo, como é o nosso caso. E o Brasil, infelizmente, não tem uma política nacional de economia circular. Infelizmente, o país ainda não evoluiu nesse sentido. Então, fica muito à mercê da política municipal ou da política do Estado. E é exatamente isso que, de algum tempo para cá, foi feito essa possibilidade de se dizer o seguinte: se alguém quiser montar uma fábrica de garrafa PET, utilizando garrafa PET, mesmo que seja uma fábrica para se industrializar uma camisa, uma malha, ele hoje sabe qual é o nosso indicador de garrafa PET. Hoje nós temos aqui já uma coleta, uma logística reversa em torno de 600 toneladas de PET por mês. Tá? Nós podemos chegar ainda mais, tem muito PET ainda dentro de Fortaleza mesmo, mas nós já conseguimos uma boa recuperação. Nós já conseguimos recuperar um grande volume de papelão. Os plásticos, que muita gente fica preocupado e consegue dizer que o plástico é o vilão do impacto ambiental, eu diria que o grande vilão do impacto ambiental no Brasil é a falta de logística reversa e política pública do próprio país. Né? Então, quando você cria uma política pública onde você induz a coleta segregada daquele resíduo para que ele possa se transformar em um novo produto, é assim que você tem feito e é isso que faz com que o custo da limpeza urbana da cidade diminua. Eu fiz um histórico exatamente porque nós trabalhamos com o planejamento e a tendência. Então, eu fiz um histórico, linha do tempo, para saber, vamos dizer, de 2006 para cá, né, o que é que nós evoluímos. Né? E foi verificado uma coisa muito interessante. Né? Até 2010, nós tínhamos apenas 3 produtos, isso calculado e corrigido pelo IGPM, pegamos o valor do orçamento público da época e verificamos o seguinte: nós tínhamos 3 produtos apenas: a coleta domiciliar normal, a limpeza de varrição, enfim, eram 3 produtos apenas, Fortaleza tinha, equivalente mais ou menos a 32 milhões de reais. Depois nós tivemos uma evolução, foi a implantação dos ecopontos, que se iniciou e tudo,
e nós chegávamos a ter um orçamento em torno de 34 milhões com 5 produtos. Hoje nós estamos trabalhando com 8 produtos e mantendo um orçamento público inferior ao do passado, algo em torno de 30, 32 milhões, com 8 produtos. O que é que se chama 8 produtos? Vamos aqui, a própria coleta domiciliar, a coleta especial urbana dos entulhos, a coleta especial urbana das podas, os pontos de lixo, que é uma irregularidade, aí vem a história que você falou, se a população está consciente ou não está consciente, mas o fato é que a população ela se conscientiza quando se começa a estruturar uma cidade. Hoje nós temos 33 mil pessoas praticando a coleta seletiva nos ecopontos. Então isso mostra uma resposta também da população. É óbvio que a população é uma parte importantíssima do processo. Se você tem um nível de educação ambiental elevado, você diminui o impacto, porque as pessoas deixam de jogar o lixo no ponto de lixo, que isso volta para si, na forma de doenças, etc. Mas o fato é que hoje nós temos as lixeiras subterrâneas que nós não tínhamos antes. Nós temos, como eu falei, vamos dizer assim, o beneficiamento do biometano, que nós não tínhamos antes. Os 93 ecopontos que antes não tinha. Falei das coletas de entulho, poda e ponto de lixo, mas nós temos também a própria coleta domiciliar. Nós temos os programas sociais, como é o caso do E-Carroceiro. Tudo isso aí são, no final, né, além das varrições de praças, enfim, isso são 8 produtos pelo mesmo valor orçamentário. Tá? Ou seja, se otimizou o recurso público. É fundamental. Eu lembro bem que quando se iniciou aqui o grande programa de saneamento, que foi do estado do Ceará, que era o Sanear, mas Fortaleza estava como o centro das atenções, né? Foi a época em que se encerrou a atividade no Janguruçu e passou então a trabalhar os aterros de Calcaia, Maracanaú e Aquiraz. E naquela época se prometeu um Janguruçu completamente, vamos dizer, urbanizado, né? Passou-se várias gestões, seja ela municipal ou estadual, e o Janguruçu continuou do mesmo jeito, tá certo? Então, isso é que eu digo que nós temos que evoluir. O que nós estamos hoje em Fortaleza, na área de gestão de resíduos, é complementando esses hiatos, evoluindo. Por que não houve o investimento no Janguruçu? Certamente porque existem outras variáveis, como segurança, que têm feito com que aquilo não aconteça, né? Mas então, o que nós precisamos é que haja essa continuidade para que se tenha esses resultados. É isso que está acontecendo na gestão de resíduos de Fortaleza. Todos esses resultados que nós estamos observando é porque houve a continuidade de gestão. E com relação aos bairros, né, o senhor falou aí do Janguruçu, né? Como é que tem esse olhar voltado para esses bairros com mais situação crítica com relação a isso, aos resíduos sólidos? Independente de situação crítica ou não, o Janguruçu, a região ali do Janguruçu, Palmeiras, nós temos a rede de ecopontos. E tem funcionado muito bem. Então, por isso que eu falo que a consciência das pessoas, é óbvio que a gente precisa de conscientização ambiental, conscientização social e tudo, mas é importante se ver produto. Né? Um dos grandes pontos que eu tenho reforçado nessa gestão municipal, né, é que ela tem, vamos dizer assim, implementado os equipamentos para convidar a população a participar. E isso tem acontecido. E é assim que a gente passa até a economia circular. Olhe bem, jamais você, como investidor, já indo pelo lado do industrial, enfim, jamais você, como investidor, vai colocar dinheiro, certo, aonde não tem a matéria-prima. Eu estou dizendo isso porque quando fui secretário de Meio Ambiente do Estado do Ceará, em 2002, chegou um investidor, trazido pelo ex-secretário Raimundo Viana, lá na minha sala, e o investidor queria montar uma fábrica de PET, para fazer lâminas PET. Mas ele queria material, e não tinha material. Ele pegou o equipamento que ele comprou e instalou em Salvador, em Camaçari, porque em Camaçari tinha no mínimo a matéria-prima virgem, ou seja, ele deixou de fechar o ciclo processo-consumo para ir para uma economia linear
que é a economia do impacto ambiental. Mas é óbvio, ele tem que ter viabilidade econômica no processo. Então é muito importante a gente analisar sobre o cunho técnico as coisas, porque senão fica, eu entendo o calor e a emoção da política, mas quando se trabalha essas questões de saber, estamos no caminho certo de uma economia circular para Fortaleza, eu digo sim, com números, com índice, da maior segurança possível. E digo mais, o grande segredo foi a continuidade. E aí nessa continuidade, o senhor falou também alguns percalços com relação a dificuldades, né? A logística reversa, né? Com relação a isso também. Como é que a Prefeitura tem trabalhado junto com outras secretarias, né? Educação, a gente fala, é muito importante, né? Levar isso para as escolas, né? Para que a população como um todo tenha esse trabalho de integração para poder passar essa conscientização também? Sim, inclusive a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, nós temos uma gestão que ela é muito integrada, tá? Nós, por exemplo, da ACEFOR, nós estamos limitados nós discutimos como técnico com todos, né, obviamente, mas nós estamos muito mais voltados para a área da regulação. Agora mesmo estamos criando dentro da ACEFOR o observatório dos serviços que nós regulamos, tá, onde nós vamos ter todos os indicadores e índices que eu estou aqui falando para você, né, para saber quais são as tendências, o crescimento e tudo. Então nós temos controlado em cada projeto esses indicadores, esses índices, que é para nos dar fundamentação científica e poder evoluir. Mas, tocando na questão da educação, hoje a Secretaria de Conservação está com um programa chamado Missão Verde nas escolas, fantástico. Eles já estão arrecadando, e eu estou falando que foi um projeto implementado há praticamente, se tiver um pouco mais de um mês, tem muito, e esse projeto já está dando um resultado de 4 toneladas de PET que estavam nas casas. E aí é um projeto interessante, porque a criança traz de casa o resíduo para a escola. A escola passa a ser um ponto de concentração, de coleta, e dali vai para, obviamente, o mercado. E ele ainda tem condições de, com esse crédito, adquirir um brinde. Vamos lá, uma bola, uma camisa, uma coisa. Então, é uma forma de induzir aquele jovem, né, à coleta seletiva. Ele passa a educar a própria família e, ao mesmo tempo, ele ainda adquire a compra de alguma coisa que ele se interessa. Isso tem evoluído muito e já vai em 4 toneladas de PET em praticamente 30 dias. Então, isso é uma tendência? Nós podemos fazer isso não apenas na rede, que começou na rede municipal, mas podemos evoluir para outras escolas, inclusive para a rede particular, que é muito importante, né? Então, isso é na questão da escola. E é assim mesmo que funciona a economia circular. Você vai por segmento. Então, nós temos hoje um programa que é o Mais Fortaleza, onde esse programa Mais Fortaleza, que está sendo idealizado, desenvolvido e planejado e implementado até pela City Nova, operacionalizado pela conservação. O programa Mais Fortaleza, ele vai nos dar grandes possibilidades aí de crescimento na área de logística reversa. Por exemplo, o crédito de reciclagem do Mais Fortaleza já está na lei, tá? Então nós vamos trabalhar isso aí e eu acredito até que nosso secretário Luiz Saboia já mandou para o procurador analisar. O outro ponto que é muito importante é os ecomóveis, que eles vão ter os caminhões, vão se trabalhar o segmento de bares, restaurantes. Então tudo isso é por segmento, você vai crescendo. Agora, uma coisa que eu gostaria de até deixar muito claro é que é muito normal se criar leis aqui de incentivo à demanda, né? Então, quando você diz assim, vamos aqui criar um incentivo fiscal para que a empresa de reciclagem possa, digamos assim, diminuir sua carga tributária, isso é importante? É importante. Mas não adianta você organizar a demanda e não organizar a oferta. Quantas empresas, eu estou fazendo aqui um exemplo, por exemplo, aqui a TV Otimista, ela tem resíduo. Se ela tiver um incentivo a ela organizar o resíduo dela, certo? Vamos lá, o mesmo incentivo que dão, por exemplo, para a empresa de reciclagem, para aquela que recicla. Você não recicla, você vai fazer a logística reversa, você vai segregar. Se você tem esse incentivo, aí você fecha a balança. Ou seja, quem gera o resíduo também precisa de incentivo, senão ele bota
na calçada. E ainda bota errado, porque o certo era que ele, como grande gerador, contrate as empresas particulares. Isso é lei, é a lei 10.300 e, enfim, bom, já está na lei mesmo. O número, né? é uma lei municipal. 10.340/15. Essa lei é do grande gerador. A gente sabe que muitos bares e restaurantes colocam ainda os resíduos para a prefeitura levar, o que é irregular. Certo? Alimenta um ponto de lixo, que é irregular. Se você tem uma política, né, seja ela na esfera estadual, federal, enfim, que incentiva, que tem algum tipo de incentivo fiscal, mas só para a demanda, que no caso seria quem recicla, quem oferta o resíduo para alimentar essa demanda, como está desincentivado, faz de qualquer jeito. Faz de qualquer jeito. Então, economia circular é um conceito econômico que tem viabilidade, tem sustentabilidade, mas esse conceito econômico ele só consegue funcionar se você alimentar a demanda e a oferta. É isso que nós temos feito em Fortaleza. E esse foi o Destaques de hoje. A você, muito obrigado pela companhia, pela audiência. A gente volta a se encontrar na próxima edição.